Que a paz de Cristo esteja guardando o seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre rejeição. Ela pode ser chamada inclusive de a mãe de todas as feridas da alma. A rejeição é uma porta aberta por onde muitos sentimentos ruins acabam entrando no coração da pessoa. Se você não é inscrito ainda no canal, faz isso agora, se inscreva, deixa aí o seu like, porque isso ajuda a divulgar o conteúdo desse vídeo, não é? A rejeição, ela é um sentimento comum, porque uma vez ou outra, numa situação ou outra, a gente pode se sentir rejeitado, né? Uma ideia rejeitada, a gente pode levar aquilo para o lado pessoal, rejeitado por um relacionamento afetivo, um namoro que não deu certo, aí a pessoa termina com a gente, você, eu, a gente se sente rejeitado e tudo. Mas o problema está quando essa rejeição, ela alcança um nível tão profundo, que a pessoa passa a se sentir inadequada para a vida. Essa rejeição é uma rejeição muito forte, que fere muito o coração da pessoa, porque ela abre a porta para outras feridas entrarem. Então, ela abre a porta para o medo, ela abre a porta para a angústia, ela abre a porta para o sentimento de fracasso, de frustração. Então, por isso é importante tratar o seu emocional nesse sentido. Se você se sente rejeitado, é muito importante você rever isso e você procurar cuidar disso dentro do seu coração. A rejeição é uma ferida emocional que tem tanta força que ela pode paralisar o tempo emocional da pessoa. Então, eu separei aqui alguns exemplos de situações assim, onde a pessoa ficou meio paralisado por conta da questão de se sentir rejeitado, né? Então, alguns exemplos, vamos lá. Não procura fazer novos amigos, porque tem medo de que não gostem de você. Você gostaria de ter novos amigos, vai em um ambiente diferente, vê pessoas diferentes, mas não tem coragem de chegar perto, de puxar um assunto, de puxar uma conversa, porque acha que a pessoa ou que as pessoas ali naquele ambiente não vão gostar de você. Isso é um dos sinais de sentimento de rejeição. Não participa de debates, de discussões, tem dificuldade de colocar as suas opiniões, porque tem medo de falar alguma coisa que as pessoas vão levar mal, ou não vão aceitar aquela sua ideia, vão debater com você e vão deixar de gostar de você, você vai deixar de ser uma pessoa querida. Esse também é uma marca, é um exemplo. Outro exemplo não investe num relacionamento afetivo porque tem medo que não vai dar certo. E aí já começa dando um não logo de cara, né? Se você foi procurado para isso, você acaba dando um não logo de cara, ou então nem chega a procurar alguém ou investir em alguém, ou flertar com alguém, porque acha que não vai dar certo, que vai acabar levando um não, então é melhor nem tentar, né? Esse também é um exemplo. Outro exemplo que acontece muito entre adolescentes é abrir mão dos próprios valores para se sentir parte do grupo. Então, um adolescente costuma passar por isso para ser aceito pelo grupo, né? No grupo todo mundo fuma, então se eu não fumar, você é olhado como careta, e aí ele acaba aprendendo, começando a fumar também, ou a beber, ou a ter qualquer tipo de prática, de hábito que não tinha antes, acaba abrindo mão e fazendo aquilo para poder ser aceito pelo grupo. Outro exemplo, pessoa que não consegue aceitar participar de nenhum evento onde você vai se expor publicamente, onde você vai na igreja, por exemplo, não quer nunca levar uma palavra para compartilhar, nem dar um testemunho, nem participar cantando um louvor, não aceita participar de um evento porque acha que os outros não vão gostar. Eu vou, mas e se as pessoas não gostarem? Como é que vai ser? Então, isso também é um exemplo. Outro exemplo é quando você, lá no seu trabalho, você tem um projeto, você tem uma ideia, mas você engaveta aquele seu projeto, aquela sua ideia, porque você acha que não vai adiantar nada e que o seu projeto, a sua ideia nunca vai ser levado em conta, nunca vai ser levado em consideração, ninguém vai dar ouvido, ninguém vai dar ideia para aquilo que você projetou, planejou, então não adianta nada e os projetos não saem do papel, não saem, as ideias não saem da sua mente para alcançar um nível prático por conta disso. Ou então você nem acredita que as pessoas gostam de você, né? A pessoa diz que te ama, ou a pessoa diz que gosta de você, e você, eu acho que não. Não é possível que fulano goste de mim e tudo.
não se acha merecedor ou não acha de fato que recebe esse amor, não é? Esse também é um exemplo de quem tem ferida de rejeição na alma, né? Se sente sozinho, né? Esse é um grande exemplo. Se sente sozinho, mesmo sempre cercado de pessoas, ou mesmo que você tenha convivência com outras pessoas, você acaba sempre se sentindo sozinho. Esse sentimento de solidão também pode ser uma marca de uma ferida de rejeição. A rejeição, ela pode ter entrado na sua vida de diferentes formas. Ela pode ter entrado, e o que mais acontece é na infância, né? Por de fato ter sido rejeitado mesmo por um membro da família, por um irmão, pai, mãe. Isso acontece, tem crianças que são rejeitadas, literalmente rejeitadas, não foram planejadas e também não são bem-vindas naquele momento, talvez por um momento de vida difícil dos pais, né? Não era um momento favorável para que um filho viesse ou mais um filho viesse, e aí ele veio e os pais não souberam lidar muito bem com aquilo, né? Então talvez a criança se sinta rejeitada por um motivo ou por outro, né? Ou por uma situação ao decorrer da vida que te feriu de forma muito profunda, como, por exemplo, um relacionamento. Você tinha um relacionamento, um casamento, e a pessoa foi embora e te abandonou, ou simplesmente deixou você para entrar num relacionamento com outra pessoa diferente e tal. Então pode ter acontecido uma ferida tão profunda, né, de você se sentir rejeitado por uma outra situação, e a partir disso então a rejeição passou a fazer parte do seu currículo emocional, né? Esse sentimento de rejeição, ele traz uma dor e um prejuízo muito grande, e ele traz consigo outras questões. Ele traz, né, como eu já falei, medo, estima de si muito baixa, sentimento de fracasso, enfim. Mas você precisa vencer esse sentimento de rejeição caso você lide com ele dentro do seu coração. Qual é o oposto da rejeição? O oposto da rejeição é a aceitação, né? Ou você está se sentindo rejeitado, ou você está se sentindo aceito. O oposto da rejeição é a aceitação. É assim que a gente pode vencer a rejeição. A Bíblia diz pra gente que Jesus Cristo, ele foi rejeitado, e tão rejeitado que chegou a ser crucificado. Ele morreu por morte de crucificação, uma das piores mortes que existia na época, pena de morte por crucificação. E ele morreu assim. E através da rejeição dele é que houve uma aceitação nossa por parte de Deus. Jesus Cristo, em sua morte, nos reconciliou com Deus e nos fez aceitos por Deus. Ele foi rejeitado, morto, mas foi a sua morte que nos trouxe vida e nos fez aceitos por Deus. Então ele sabe o que é ser rejeitado. Você conhece a história, ele foi traído por um amigo de dentro do seu círculo íntimo. Então Jesus sabe o que é ser rejeitado, e ele compreende a sua dor, a nossa dor, o seu coração, o nosso coração. Duas coisas vão ajudar você a vencer a ferida da rejeição. Primeira, reconhecer que o único que tem condições, que poderia de fato rejeitar você, não rejeitou. Jesus Cristo. O único perfeito, santo, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele poderia rejeitar você, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele é santo e perfeito. Então ele poderia rejeitar você. Só que o único que tem autoridade para fazer isso não fez e não faz, porque Jesus não rejeita você. Muito pelo contrário, ele te recebe, ele te aceita, ele te convida: vem ter um relacionamento comigo. Então a primeira coisa é reconhecer que Jesus, que é o único que poderia te rejeitar, não rejeita. Porque as outras pessoas são pecadores como eu e você. Então se eu falhei, se você falhou, se a gente fez alguma coisa inadequada, as outras pessoas também fazem. Isso é natural da vida humana, né? Infelizmente, o pecado, a falha, o erro faz parte da vida humana. Então quem poderia nos rejeitar, não nos rejeita. Ele nos aceita, ele nos ama do jeito que nós somos. É claro que ele quer que nosso coração seja transformado e que a gente melhore, mas ele nos aceita do jeito que nós somos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a autoaceitação. Se eu me aceito a mim mesma, nenhuma rejeição será forte o suficiente
para me paralisar e para fazer com que eu esqueça quem eu sou. Entende? O contrário da rejeição não é aceitação. Então o que eu preciso? Me aceitar. Se A ou B me rejeitou, se uma situação aconteceu assim, desse jeito ou de outro jeito na vida e tudo, de forma que essa ferida entrou no meu coração, eu posso combatê-la. Primeiro com o amor de Cristo, porque Ele me recebe e Ele te recebe. E segundo com a minha própria autoaceitação. Se eu me aceito, nenhuma rejeição vai ser profunda o suficiente para me paralisar. Então eu preciso me aceitar, você precisa se aceitar. Se você se aceita, mesmo que o outro rejeite você, isso não vai ser suficiente para paralisar o seu tempo emocional, para paralisar a sua vida, não é? Olha para trás. Qual foi a primeira vez que você sentiu-se assim? Primeira vez que você teve um sentimento de ser rejeitado, de se sentir rejeitado. Qual foi a primeira vez? Olha lá para trás. Pensa sobre isso. E resolve isso lá atrás. Porque aqui na frente, no presente, você vai se sentir melhor se você resolver o seu passado. O que aconteceu lá atrás? Foi um problema de família? Foi um problema de relacionamento, né? Qual foi a primeira lembrança que você tem desse tipo de sentimento? Resolve isso lá atrás. Resolve como? Sabe a frase de Jesus na cruz? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. A maioria das pessoas não sabe o mal que fazem a mim, a você, uns aos outros. A maioria não sabe, de fato, o mal que está fazendo. Então, perdoa. Né? Se for possível reconciliar com essa pessoa ainda hoje, faça essa reconciliação. Se não for possível, então simplesmente perdoe e receba a cura do amor de Cristo no seu coração, que cura você de toda rejeição, de toda mágoa, de todo sentimento ruim. Ele trata o seu coração e Ele cura você. Entrega as suas emoções para o Mestre Jesus Cristo, porque Ele pode te curar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.